Rapaz, sorry galera, mas acho que no Instagram só pode 1 hora de live. Eu já convidei a Carla de novo porque a história tava sensacional. Mas aparentemente só pode 1 hora de live. Já convidei ela aqui de volta. Tô esperando ela entrar. Carla, se você estiver aqui, eu acho que eu convidei você agora. Ok. Que pena que a live caiu. Eu tava com um papo muito bom. A gente tava com 60 pessoas assistindo. Mas eu já convidei você de novo, claro. Carla, desculpa. Tenta pedir também para entrar, Carla, se você puder. Hello, galera. Só estamos esperando aqui ela voltar, porque aqui, ver solicitação. Alrighty, there we go. Voltei! Olha, esse Instagram, ele é muito louco. A gente passa por várias coisas em live, Antônio. Agora, por exemplo, eu não te vejo, tá? Isso acontece também bastante, tá? Ontem a gente fez live, eu não via duas pessoas que estavam na live, mas não tem problema, não vamos cortar a live, porque senão é difícil voltar. Yeah. Tem um cap de 1 hora de bate-papo e Você, depois eles cortam. a sua conta é nova no Instagram? Você me ouve, Antônio? Consegue me ouvir? Oi? Eu não te ouço. Tá me ouvindo? Você me ouve de boa? Yes. Ah, Te ouço, legal. mas você não consegue me ver. Não, não, mas de boa, já estou acostumada com isso, eu consigo te ver depois. E depois que eu for assistir a live, eu te vejo normal, mas a galera que tá vendo vê os dois. Ah, ok. E você tá conseguindo me ouvir? De boa? Tô, agora tô. Ok. Ok. Então, como é? A gente tem que conquistar mais de 1 hora de live, é isso? Provavelmente, em conta nova, eles deixam 1 hora só. Conta que tem menos de um ano, assim, sabe? Ah, então, eu criei minha conta há 2 meses atrás, se eu não me engano. No Ah, máximo. então. Você pode fazer 1 hora. Ah, ok. Então, próxima vez, talvez tem que ser no seu Instagram, né? Porque o Ah, meu tá vamos capado na fazer hora. sim. Vamos fazer isso. Sim, mas o que você estava falando sobre que eu tava falando que eu queria saber sobre mais relatos, né, dessas e quantas turmas você tem, quantas pessoas em cada turma você já ajudou e alguns relatos dessas pessoas. Sim, a gente começou a primeira turma, eu e a Miriam, a Miriam, só para resumir um pouquinho para você a história, a Miriam já tinha um desafio carnívoro, ela já estava na 15ª turma dela, e depois você vai conhecê-la também, ela é uma pessoa incrível, e ela já estava na 15ª turma dela, e a gente se conheceu nessa vibe carnívora, e a gente começou a conversar muito, e a gente teve uma sinergia ali muito boa. E ela sempre falava para mim, eu sempre conversava com ela, porque eu sempre falei sobre isso, e eu já estava falando, né, de carnívoro, e muita gente ali, eu ia pedir um pouco de ajuda para ela ali, né? Falar assim, Mia, olha só, tá acontecendo isso. E ela sempre falava para mim, Carla, você tem que fazer um desafio e tal. E aí, ponto. A gente se juntou e fez a primeira turma, que foi um sucesso, foi incrível. E logo na sequência já começou uma, duas, três. Uma média de 70 pessoas em cada turma, tá? Então essa foi a nossa média até o momento. Só a turma que teve menos gente, que teve em torno de 40, 50 pessoas, foi a turma do verão, foi dezembro, assim, que tava todo mundo de férias, né? Sim. Então foi meio assim. Mas é uma média disso, né? A gente quer chegar em 100 pessoas, né?
em uma turma, então essa é a nossa meta. Né, a gente é bastante audaciosa e agora a gente está na turma 10, ok? E a gente fala esse lance dos depoimentos, e as minhas pupilas estão quase todas aqui, elas são incríveis. E a gente fala esse lance aí dos depoimentos que a gente podia escrever um livro, porque assim, eu não coloquei nem metade no meu Instagram de depoimentos que a gente tem. Então, assim, depoimentos sinceros, depoimentos assim, depois de meses, né? Olha, minha vida ela tá assim, e teve esse próprio essa história do Leomar, que é o diabético tipo 1, e teve uma história interessante também da Rose, eu vou contar ela bem rapidinho para a gente desmistificar um pouquinho essa história de que a pessoa mais velha, ela não consegue resolver problemas. A Rose veio para o nosso desafio e ela ficou 5 desafios com a gente, porque as pessoas também às vezes gostam de ficar com a gente ali, né? Porque o grupo, tal, toda essa atmosfera, né? Tá todo mundo ali conversando o dia inteiro e falando das coisas, né? E a Rose ela veio para o desafio com o intuito de ajudar a mãe dela, 70 e poucos anos, com colite ulcerativa, acho que era isso. A mãe dela tinha que fazer reposição de sódio uma vez por mês, e aí para fazer reposição de sódio a pessoa vai para o CTI, é assim, fica o dia inteiro ali. Você me ouve bem, Antônio? Tá me ouvindo? Sim. Tá. E porque como eu não tô te vendo, aí fica. Ah, não, tô ouvindo Tá. tudo perfeitamente. E aí ela tinha que fazer reposição de sódio, tinha essa colite, e ela nessas reposições de sódio, a mãe dela tinha contraído uma bactéria no rim, que era uma bactéria super resistente, que ela ficou super resistente, que não morria com o uso de remédios, antibióticos, né? E eu tenho até esse depoimento dela em áudio no meu destaque de depoimentos, né? Que é muito interessante. A gente tem uma live com ela também, e ela fica muito emocionada por falar nisso, porque foram meses ali, né? E a gente. E eu, assim, né? Ela fazia parte do desafio, mas era principalmente pela mãe dela, né? Pela mãezinha dela. Quase 80 anos. E aí, eu sei que hoje, depois de 6, 7 meses, 8 meses, não sei, a mãe dela resolveu 90% dos problemas. Não tem mais problema intestinal, não tem que repor mais sódio. A bactéria que ela tinha no rim já não é um problema. Tanto que no final do ano, né, quem está há muitos meses aí nessa estratégia, no final do ano foi aquilo, né? Será que eu vou abrir exceção para ceia e vou fazer tal coisa, tal, né? Diz que a mãe dela não queria nem abrir exceção. Falou assim: não, eu vou ficar com a minha carne, eu vou ficar com a minha água com sal. Então, é porque Incrível. volta porque a gente falou antes, né? Você está se sentindo tão bem que você não quer parar de se sentir bem, você não quer sofrer as consequências. Se você, talvez, Exatamente. se você comer um pedacinho de pão, como seu marido pode ter a psoríase de volta, você pode se sentir 3 dias para baixo. Teve um dia que eu comi muita pele de porco, muito torresmo. Aqui vende pele de porco, mas é um pouco, parece salgadinho, parece baconzitos, sabe? Aham. Mas é só pele de porco, fritada na própria banha de porco. E aí é um pacote desse tamanho aqui. Para o ser humano comer aquilo numa sentada. Não é. Só que já que eu nunca mais tinha comido uma coisa que parecia pipoca, e eu tava vendo o filme, comendo. Pense o dobro de um balde de pipoca de cinema, de tamanho. É porque também é menos densa, né? Os negocinhos de porco, mas mesmo assim, é para você comer em, não sei, 10 sentadas diferentes, em 10 porções diferentes. Eu comi tudo em uma só. No outro dia eu não consegui sair da cama. Véi, aconteceu comigo. Foi o pork rinds que chamam aqui. Então, Aqui não vou comer mais tem isso. também, Ah, aqui tem tem? também essas. Geralmente o pessoal compra no Mercado Livre, aí é frito na própria banha, Exato, tá? O pessoal procura uns mais exato. naturais. Pork rinds. Então, ali eu percebi que eu não ia comer mais pork rinds, porque se eu comer um pouquinho só, não deve ter problema, mas eu não consigo me controlar, porque é muito gostoso de comer. Então, eu me controlo com isso. Eu acho super interessante também, Carla, de você ter essa quantidade de pessoas com feedbacks positivos das suas aulas. E talvez seja bem interessante mesmo para você fazer esse livro. De um livro, literalmente,
um livro só de relatos. Você Relatos sabe sobre que dieta carnívora, é o título. quem tem um banco de dados é o Shaw Baker, Yep, né? Ele tem um banco de dados enorme, e ele coloca exames, né? Ele coloca exames, como a pessoa chegou, né? Relatos ali. E a gente está fazendo um site agora. Então, a minha irmã até que está trabalhando com a gente, está fazendo o site para gente. E a gente vai colocar uma sessão ali só com os depoimentos, as pessoas que melhoraram, do que melhoraram, porque assim, a carnívora, ela melhora em muitos aspectos, em tudo, né, cara? Você falou do foco, você falou de doenças nesse contexto cerebral, e eu gosto bastante de falar sobre isso, eu tenho até uma aula no meu desafio que o nome é gorduras cerebrais, né? Então, assim, o nosso cérebro ele é 70% gordura animal, né? Ele é 20% colesterol. Tudo que reveste os nossos neurônios, a bainha de mielina, é colesterol, é gordura animal. E eu sempre yep, falo isso: não é azeite, não é óleo de coco, não é óleo de soja, não é margarina. Essas gorduras vegetais, o nosso corpo ele não reconhece. Ele pode até usar, você pode até constituir as suas células ali ano a ano com óleo vegetal, mas é doença na yep, certa. E por que essas doenças elas estão tão a um nível crescente hoje? Se você vê esclerose múltipla, os últimos 3, 5 anos, é 600% de aumento. Você fala, uau, o que as pessoas não consomem? Do que as pessoas têm medo, principalmente? Porque elas podem comer carne. Ah, eu como carne. Mas o que elas não comem? Elas não comem gordura animal. Elas yep. simplesmente não comem gordura animal. Então é assim, e a gordura animal, ela cura, né? Ela cura. E aí você fala, cura o quê? Cura ansiedade, cura depressão, cura TDAH, cura. E o que eu pego de pessoas, hoje, eu falo que é mato, né? Principalmente mulheres com a base dos seus 30, 40 anos, com síndrome do pânico. Eu falo isso sempre, eu falo, gente, é surreal. E aí você fala assim, por quê? Você teve um trauma, você teve um... Não, a pessoa nem sabe por que que ela tem, né? Ansiedade é uma coisa que todo mundo tem, né? E aí a gente vê toda uma relação também com a falta de gordura e a relação dos parasitas, que eu acho que aí aonde você tá, aí fora não é muito comum se falar de desparasitação, o quão isso é importante, ou eu tô errada, porque já me falaram que não é muito falado, até uma aluna, a gente atende muita gente que mora na Europa, Portugal, Itália, tal, o pessoal que mora fora, né, principalmente os brasileiros que moram fora, e eles falam simplesmente que os médicos falam que não precisa fazer desparasitação porque o pessoal é muito limpinho. Então, o Eu pessoal... nunca, eu nunca ouvi falar de parasitas aqui nos Estados Unidos, não. Eu nunca me preocupei com isso, nem nunca pesquisei sobre isso. Então, Entendi. aqui não deve ser uma coisa muito forte. E eu, no mínimo, 2 horas por dia, eu estou estudando sobre dieta carnívora, estudando sobre dieta cetogênica, no mínimo 2 horas por dia, há 5 meses, não há mais, há 6 meses. Então, isso aqui nos Estados Unidos, pelo menos, não é um caso que chamou a atenção das pessoas, dos cientistas, mas eu gostaria de pesquisar um pouquinho mais sobre isso para ter essa noção Então, sobre esses parasitas. e só falando bem rapidinho, no nosso desafio, a gente faz um combo, né? Que é o foco na dieta carnívora, né? Estrita, para você limpar. Você falou um negócio que é como se você estivesse limpando o corpo, e a gente fez uma live com o Dr. Cláudio Brasil, autor do livro A Guerra contra a Carne. Se você não conhece ele, vale a pena conhecer. A gente tem uma live com ele. E ele falou uma coisa muito interessante no começo da nossa live. A gente fez live com o Dr. Dário também. Você fez, né, também. Yep, E o Dr. Cláudio, ele falou, a estratégia carnívora estrita, ela vem como um reset para o corpo. Olha só que yep. interessante. Tá colocando o seu corpo no modo original. Olha que coisa maravilhosa, né? Mas, até no seu vídeo, você fala também, só para eu falar um pouquinho da onde que entra aí a desparasitação e tal, pegando o gancho. No seu vídeo você fala
naquele vídeo que você comentou, você fala sobre abstinência, né? Então, fala até no primeiro mês que a pessoa começa, né? O que a gente lida de gente com dores no corpo, porque assim, abstinência, açúcar é uma droga e você tirou, né, a droga e você tá com abstinência. Os protocolos de desparasitação, eles ajudam muito, principalmente no começo da estratégia carnívora, né? Porque parte dessa abstinência vem por questão dos parasitas. Então, eu pego, por exemplo, exames de pessoas que tá com, como é que chama aquele marcador? Eosinófilos. 5% é um marcador que tem que estar em 0,5. Então, indica um bom nível de parasita. E aí a gente usa a ivermectina, a gente usa água oxigenada, a gente usa o bicarbonato de sódio. Água oxigenada e bicarbonato de sódio, Antônio, são duas coisas inacreditáveis, que são estudadas há mais de 100 anos para tratamento de diversas doenças. É super natural, não tem contraindicação para nada. Então, a gente tem um protocolo muito legal. Na verdade, a gente não tem, o protocolo é do Peter Picolin, que ele é uma figura também que vale a pena você conhecer. E a gente ensina todo esse caminho no desafio, né? Então, se a pessoa quiser fazer também junto, atrelado ali a carnívora, a desparasitação e oxigenação também. E aí a gente fala de duas coisas super importantes, que é o aterramento, né? E o sol, que são os dois maiores suplementos que existem, né? Então a gente fala na carnívora que a carnívora não precisa de suplemento nenhum, a gente usa o sal, né? Então, o Porque sal sal não mata. sal não mata. Aham. Então a gente precisa muito do sódio, né? A gente não retém líquido e tal, eletrólitos, aquela coisa toda. Então a gente tem toda uma questão de aula também explicando tudo. E o aterramento, né? E o sol, que são totalmente anti-inflamatórios, desparasitantes também, antioxidantes. Então, você vê que a gente junta tudo, né? A gente faz um negócio ali, hábitos ancestrais, e a gente conta para as pessoas que elas não precisam de suplemento, que elas não precisam daquele monte de caixinha de suplemento que eu gastava horrores também. Meu Deus do céu, até 2 anos atrás, olha, era assim, cada compra que eu fazia era 2, 3 mil reais no suplemento. Você E a- fala, gente, que loucura, né? E a gente faz nesse contexto todo, e eu acho que é isso que funciona muito, assim, as pessoas se sentem muito bem, principalmente para quem consegue inserir isso, porque é tão difícil hoje, as pessoas aqui no Brasil, por mais que a gente esteja país tropical, sol, as pessoas hoje aqui têm medo do sol, Antônio. sol da câncer de pele no pensamento das pessoas. Do, Eu, particularmente, não uso mais protetor. eu não uso. Uso mais protetor carnívoro, eu não preciso usar protetor para quem está assistindo, porque a gente é mais resistente, a gente não está inflamado, então nosso corpo consegue ficar embaixo do sol. Obviamente, eu não vou ficar 10 horas embaixo do sol, no sol de 12 horas. Eu não vou ficar lá no sol por Não. 12 horas seguidas, não vou. Mas se eu for sair uma horinha, dar uma volta no sol, 2 horas, eu não vou passar protetor, porque o protetor é cheio de componente químico. Mas Alguns têm paraben. quanto mais hidratado a gente tiver, eu falo hidratação, eu coloco duas coisas, né? Que é a água, lógico, e o colesterol, a gordura animal. O que que ajuda a nossa pele a se proteger do sol também? A Yeah. gordura animal, é colesterol, né? E as pessoas não fazem nem ideia disso. Elas estão tão intoxicadas com esses ômega 6, né? Usam bastante, né? Esses óleos vegetais aí, que elas fritam. Polyunsaturated fats. Elas fritam no sol, elas ficam no sol, pá, frita. Ah, Igual uma coxinha. exatamente. E depois despela tudo e não consegue andar por não sei quantos dias se não usar protetor. E esses protetores são disruptores endócrinos porque eles têm componentes químicos, alguns deles têm parabens, que são forever chemicals, que Terrível. chamam aqui, que ficam no corpo para sempre. Então, quando você também começa a se ligar no que você está comendo, você também começa a se ligar no que você está botando no seu corpo. Outro exemplo é o flúor da pasta de dente, né? A gente não vai ficar botando flúor. Diário. Eu Diariamente. não vou ficar escovando meu dente com flúor todo dia. É um exemplo. Então, além de você começar a comer bem, você também vai começar a se ligar no que você está botando no seu corpo Antônio, lá de você fora. sabe, você sabe com o que que eu escovo meu dente hoje? Com Bicarbonato de bicarbonato sódio? de sódio Yeah, e água oxigenada, eu né? também. Muito bom. Eu Muito bom. também. Eu também. E uma coisa interessante sobre os dentes é que quando
é bem fácil de ver nos remains, nos restícios, ósseos, restícios que falam, não sei, no que sobrou dos ossos das pessoas de quando bate a Revolução Agricultural, há 10 mil anos atrás. A gente começa a ver que a arcada dentária das pessoas começam a ficar totalmente tortas, com cárie, com furos, e quando a gente vai ver o período antes disso, o ser humano não tinha isso. Não tinha Como dente é que torto. chama aquele dentista que fez uma super pesquisa famosíssima? Ele foi em algumas tribos e ele viu que as pessoas não tinham cáries e os dentes eram bem Eu, certinhos, eu não tinham tenho cáries e não escovavam os dentes. eu tenho essa pesquisa aqui no meu Incrível. Word document. Provavelmente a que você está falando é a pesquisa Ai, esqueci o nome do dele. a pesquisa do Maasai contra o Akukuyu, essa que você está falando. Eu São não, eu duas não tribos sei. africanas, são duas tribos africanas que o doutor foi analisar. O Maasai é uma tribo africana que vive basicamente só com produtos animais, que é Aham. leite, sangue, carne. E o Akukuyu é uma tribo africana que vive só com vegetais. E eles foram e analisaram as duas tribos. E por que foi um experimento bom que eles fizeram? Porque as duas tribos são geneticamente parecidas. Ou seja, eles tinham filhos uns com os outros, então era perfeitamente uma comparação genética que não tinha muita diferença. E aí eles foram analisar qual era as maiores desavenças entre o Maasai e o Akukuyu. Eles conseguiram ver que o Maasai tinha dentes certinhos, tinha uma estrutura muscular, se eu não me engano, 25% maior. Eles eram maiores, mais ou menos 5 inches, 5 polegadas a mais. Eles tinham uma estrutura óssea mais forte também. Os dentes dele não estavam decaídos. E quando fizeram os exames de sangue, eles tinham basicamente o exame de sangue perfeito. Quando eles iam comparar a outra tribo, eles viram que a outra tribo era totalmente oposto, porque fazia uma dieta plant-based, né? Vegetariana. Então, os dentes dele estavam todos lascados, cheios de cárie, decaindo. Eles eram mais fracos, os cérebros dele eram menores, 12%, se eu não me engano. Mas eu tenho que checar isso, não leve minha palavra, é só ler o estudo. E eles depois tentaram repor as vitaminas que estavam faltando nos veganos com suplementos. E eles perceberam que só os suplementos não ajudavam a estar 100% saudável como eles deveriam estar. Tanto que falando, entrando um pouquinho nesse assunto vegano, assim, né? Às vezes eu sou um pouquinho até cruel, não, né? Mas às vezes eu faço umas piadinhas e tal, uns memes. Mas assim, é muito complicado essa ideologia porque não funciona. E o que a gente mais vê é esse pessoal precisando de cada vez mais suplementos, quando não são descobertos por aí, principalmente os famosinhos são descobertos por aí sempre comendo alguma coisa de origem animal, porque precisa, né? Então, essa é a prova disso, né? E falando um pouquinho também da questão dos dentes, né? A gente fala muito isso, principalmente sobre a introdução alimentar nas crianças. E eu tenho uma sobrinha de 1 ano, ela é totalmente carnívora, minha irmã. Ela virou carnívora com 5 meses de gravidez e a Lulu, com 3 meses de vida, já estava comendo carne, já estava chupando carne. E assim, com 6 meses, Antônio, parecia que ela estava mastigando, entende? E isso faz total diferença para a arcada dentária, para fortalecer, para o Yep. dente nascer. Hoje em dia tem uma total relação com siso, sisos que não nascem, sisos que doem, aí o dentista vai lá, faz aquela operação para tirar e tal. Assim, e isso vem de muitos anos, né, comendo errado. Por quê? Porque a criança, ela tá ali tomando leite materno, tá ali comendo gordura saturada total, né? Apesar de Sim. que a mãe geralmente é legume, não sei o que, ninguém tem muito Yep. essa consciência, mas Deus é tão maravilhoso que ele coloca aquele leite ali com mínimo de. E aí começa a introdução alimentar, é frutinha, papinha, leguminho, quer dizer, a Aí criança tudo. sai da gordura e vai pro açúcar. Yep. E isso é surreal demais, entende? E Surreal. a criança, ela não mastiga, ela não tem e as mães hoje acham muito estranho. Mas como assim? Eu vou dar carne pro meu bebê. Como assim você vai dar banana pro seu.
seu bebê vai gerar um pico insulínico ali na criança, né, como diz o Peter, você vai deixar a criança bêbada, porque aquilo vai virar álcool no fígado Yeah. dela, fruta, né, principalmente muito doce, vira álcool no fígado da criança. Mas, voltando aos dentes, e aí, cara, tanto que quando a gente começa a comer sua carne, eu não sei se você teve isso, você que tá bem recente, se doeu o seu maxilar, porque de várias Doeu. pessoas eu ouço que dói. Quando eu comecei a mastigar também, eu lembro que né, de uma certa forma eu tava. Parecia que eu tava fazendo uma ginástica, né? Então doeu, assim, parte aqui do pescoço quando eu comecei a mastigar. E as pessoas têm muita dificuldade em começar a comer carne por isso, porque as pessoas não mastigam Yeah. mais, né? Tudo é muito Arroz, soft. feijão, Tudo é muito batatinha easy. e não sei o quê. E biscoito, e barrinha de proteína, e não sei Whey o quê. protein, você sai da academia, já faz aquele litrão, já toma. Você fala, Eu meu sou Deus, totalmente contra o whey protein. nossa. Totalmente contra. Mas eu já falei para minha namorada já, nosso filho vai ser carnívoro, whether you like it or not. Whether you like it or not significa você querendo ou não, vai comer carne, o moleque. Porque Gente, ele vai. fala. É porque eu ia falar que comendo carne, ele vai chegar no topo que ele pode se desenvolver. Então, eu não sei quão Sim, alto podia estar. Eu podia estar sim. 10 centímetros maior. Eu não sei, eu não tive o desenvolvimento certo. Eu comia açúcar toda hora minha insulina estava alta, que é um hormônio que está quebrando meu corpo, basicamente, quando está Briga alta toda hora. com o GH E, é, totalmente. A glicose acaba. Então, assim, eu, faz muito sentido isso. Poderia ter crescido eu mais. poderia ter crescido mais, eu poderia ter marcado, não precisava, talvez eu não precisaria usar aparelho por 3 anos da minha vida. Então, o moleque vai estar na dieta óptima, que ele vai, o corpo dele vai saber lidar e que ele vai se desenvolver o máximo que ele pode, porque a gente sabe que a gente está dando o combustível perfeito para ele se desenvolver o máximo que a genética dele vai deixar ele se desenvolver. Depois eu vou te mandar um vídeo da Lulu comendo carne com 3 meses. A hora que a gente coloca a carne na mão dela, você sabe assim, você vê a criança ficando louca na hora, assim, sabe? A carne com uma pá de gordura, assim, e ela começa a chupar aquela carne, e é muito engraçado. Porque eles reconhecem na hora, eles sabem o que é bom. E um problema hoje é que as crianças, elas crescem comendo açúcar e depois, quando a mãe quer introduzir a carne, é difícil. Porque elas não estão acostumadas a comer carne, elas não estão acostumadas a comer gordura. E eu falo sempre, é um trabalho de paciência e persistência, porque é natural para a gente comer carne. Se a gente não gosta naquele momento, a gente vai mudando o paladar, né? A gente vai, tipo antes, eu vou te falar um exemplo. Eu comia carne quanto mais seca, esturricada possível, aquele bife sola de sapato, quanto mais passado, churrasco, quanto mais passado. Hoje é tudo mais mal passado possível. Então, como o Yeah. paladar muda, né? Como a coisa vai, né? E você vai Tem ouvir no gente seu corpo. assim, exato, tem gente que não. Quantas pessoas eu já ouvi falar também? Não comi fígado a minha vida inteira, por exemplo. Odeio fígado. Aí tem aquele trauma, né? Que a mãe mandava comer fígado, eu não gosto de repente, entra na estratégia carnívora alguns meses e já tá comendo fígado. Olha que coisa louca, né? Yeah. Que limpa, O né, o corpo paladar. E pede. você falou desse lance também que eu acho muito importante falar, que é uma coisa que as pessoas têm muita dúvida. Tempero. Tempero. Tempero é sal, gente. Sal que não vai te fazer mal. Sal não mata, sal não dá pressão alta, tal. Tudo que é tempero que você colocar ali, sendo tempero em pó, pimenta, páprica, esses temperos secos, eles vão fermentar no intestino também. Então, como a gente busca no desafio, né, falando ali em questão, a gente busca primeiro a cura intestinal. Yep. É isso, ponto. É fechar o intestino, recuperar a mucosa. O intestino, ele como a nível de órgão, ele demora 3 meses, né? E eu ouso falar que ele começa a recuperar sua mucosa em 3 meses. E aí você não vai fermentar nada lá. E é assim, isso é um terror para as pessoas, Antônio. Elas não conseguem entender como é que elas vão comer uma carne só com sal. Nossa, é muito, Entende? E a gente muito está bom. falando desse lance de limpar o paladar, depois você passa a não querer mais, né? Aí as pessoas falam, mas alho, cebola, é natural. Vai fermentar do mesmo jeito, vai Yep. ultrapassar a barreira do intestino, vai
adiar a sua cura. Então a gente explica tudo Especialmente isso. pimenta, né? Pimenta também, páprica, por exemplo. A Temperos pimenta, em pó, só de você botar na boca e ver que sua boca está queimando, já não é uma boa reação que seu corpo está tendo à pimenta, né? Imagine quando desce. Mas exatamente. eu acho isso extremamente interessante e quanto como às vezes isso é a diferença que faz a chave virar para a pessoa. Eu vejo gente que aqui, né, que faz a dieta cetogênica e ainda está comendo um pouquinho de alface, um pouquinho de abacate. Quando dropa o abacate, dropa o alface, cai 10 quilos. Completamente a visão sobre a dieta. Então, às vezes, esse pouquinho que você acha que não faz diferença, está fazendo diferença. Por isso que eu sempre gosto de falar, vai para o estado mais puro possível, depois você vê como você vai sair depois disso. E aí Reintroduzindo você comida. vai, e aí você vai introduzindo. Esse Yeah. lance de folha, por exemplo, é uma coisa que eu nem discuto mais, porque eu falo, eu não sou um coelho, eu não sou um lagarto. Então, assim, folha é um negócio que, assim, ok, você tá há uma semana perdido na selva e tá numa questão totalmente de sobrevivência. Você acha uma folha comestível, você come. Só Yeah. assim. De resto, para que você vai comer folha? E é um fetiche do povo de suco verde, de couve. E eu falo, meu Deus do céu. Aí depois está tudo aí, tirando a vesícula, tirando o apêndice, Yeah. com pedra no rim. E Yeah. não sabe por quê, né? Pedra no Tipo, rim é totalmente causado por oxalatos. salato, né? Os oxalatos se juntam ao cálcio, criam calcium oxalate stones, que é a pedra no rim, as pedras de cálcio e de oxalate juntas, criando a pedra do rim. Tem gente que até começa a dieta carnívora, né? E porque comia tanto oxalato antes, tem uma coisa chamada de oxalate dumping, que seu corpo começa a jogar um bocado de oxalato para fora, e isso aí pode dar alguns problemas adversos, e você está pensando que na verdade é a dieta carnívora que está fazendo isso, mas não, na verdade é seu corpo jogando o oxalato totalmente para fora E e esses dias te fazendo reagir. Esses dias eu até postei sobre isso, que tem alguns profissionais que falam sobre o dumping, né? E falam que eu até fiz um react sobre isso, porque é coisa que não faz sentido para mim também. Ai, você não pode parar de comer oxalato assim de uma hora para outra, você tem que ir aos pouquinhos, porque dá o dumping. E profissionais carnívoros falando isso, tá? E eu falei, gente, isso não faz sentido. Eu tenho uma aula no meu desafio que eu falo sobre isso. E os oxalatos, eles são tão prejudiciais que eles se depositam nos nossos tecidos moles, inclusive na nossa tireoide, tudo, assim, eles se depositam porque você está comendo ali dia a dia, o seu rim não consegue excretar, né, aquela média por dia e vai depositando. Ok, beleza, você parou de consumir isso, dá efeito colateral. E isso pode ser hoje, pode ser daqui a um mês, pode sair mais um pouquinho. Daqui a um mês, o que você está falando faz muito sentido, porque o pessoal associa muito isso à estratégia carnívora, né? Ah, estou me Yeah. sentindo assim, não sei o quê. E grande parte é por causa dos oxalatos, porque principalmente as pessoas que vêm dessas dietas cetogênicas, que consomem muitas oleaginosas, que tem muito oxalato também, né? Nozes, essas coisas que o pessoal fala assim, ai, que Demais. maravilha, castanhas, meu Deus, e leite de amêndoa. Tem gente que toma 1 litro Veneno. por dia. E assim, terrível, farinha, eu vou fazer um bolinho. Esses dias aí um cara famoso aqui, cetogênico, diabetes tipo 1, e ele tava dando uma receita de bolinho cetogênico com farinha de amêndoa. Aí eu até comentei lá, né, e dá uma polêmica danada e tal, né? Enfim, falei, cara, como é que você é diabético e dá uma receita dessa? Ah, eu odeio Yeah. receitinha, né? Mas, voltando ali. E aí eu critiquei, e eu sempre falo isso, né? A pessoa é fumante, aí eu vou parar de fumar, mas eu vou fumar um pouquinho. A pessoa toma remédio para depressão, esses remédios anti-ansiolíticos e tal, né? Esses Rivotril da vida. Ai, o médico fala que tem que fazer o desmame. Ai, que gente, aguenta, para com o veneno, ponto. Aguenta o tranco. Eu sempre falo isso, por isso que às vezes eu sou um pouco dura, me chamam de malvada e tal, porque eu já, sabe, eu falo, não, não, para, você tem que ter uma força necessária. E esse negócio de dumping, voltando, é isso, é o oxalato saindo, mas isso não faz mal, isso está te fazendo bem, entende? Aí eles falam, Yeah. ai, para de comer comendo. Falam, ai, gente, isso me dá uma preguiça, uma preguiça. Vai Eu tudo. penso assim, eu penso também, para mim eu faço isso também. Eu sou 880, então
eu vou 80, vou de vez, caio de cabeça, e eu sei que vai vir, se vier coisa ruim, eu sei que vai vir, mas eu tenho o pensamento forte o bastante para aguentar. Então, talvez é isso, mudar o As pensamento, pessoas né? hoje, Para ver se aguenta. elas estão fracas mentalmente. Eu e a Miriam, a gente costuma falar, a Miriam fala uma coisa interessante, que as pessoas estão caramelizadas. Isso faz muito sentido. Por quê? Porque eu estava até falando sobre isso, e é uma das aulas que eu tenho no desafio, a relação da dopamina com tudo que a gente vive, né? Então as pessoas elas estão em busca da dopamina, que é aquele prazer momentâneo, né? Sobe a dopamina, isso aí, né? As pessoas buscam os mais diversos prazeres, inclusive a comida. E eu até comentei isso na live, que é bem, né, que é bem interessante, que tem um doutor, não vou lembrar o nome dele agora, ele tem um livro, ele é pediatra e ele escreveu um livro sobre dopamina, muito interessante. E ele fala sobre essa questão dopamina, serotonina, né? A gente, na verdade, tem que ir atrás da serotonina, que é o prazer mais a longo prazo, é um hormônio que ele é inibitório, ele não é um hormônio estatório, que dá aquele pico e assim, daqui a pouco já cai, você está procurando cada vez mais. E ele fala uma coisa interessante, como é que eu vou explicar? Ele tem 4 Cs, né? Que é o que faz a gente aumentar a serotonina, que é a conexão entre pessoas, cooperação. Então, tudo isso faz a gente ter aquele prazer a longo prazo, criar umas conexões, né? Conviver com pessoas, ajudar. E o quarto C, ele chama de cozinha. O que é a cozinha? Porque quando você tem uma alimentação rica em carboidratos, você está aumentando a dopamina e, consequentemente, diminuindo a serotonina. Então, assim, as pessoas ficam muito mais nervosas, estão muito. E aí vem todas aquelas doenças, né, que a gente fala no. Estresse é também uma E coisa aí, nossa, é uma coisa assim que tá complicada. todo mundo, meu Deus do céu, tá todo mundo assim estressadíssimo. E eu falo, gente, a gente tem que ter força para fazer aquilo. Uma outra história que eu lembrei agora fui para Bahia agora. E aí eu fui num churrasco na casa de uma amiga minha, falando sobre essa coisa de dor no corpo mesmo, abstinência. E aí, essa é uma das minhas melhores amigas, fui conhecer ela, fazia muitos anos que eu não ia para lá, e a gente fez um churrasco na casa dela, conheci o marido dela, sobrepeso mesmo, 20, 30 quilos a mais. Ele tinha uma doença autoimune que chama desidrose, que descasca as mãos, né? E ele tinha também diverticulite. E aí a gente conversando, o meu marido e ele se deram super bem. E naquele dia, a gente, porque eu sempre falo, né? A pessoa fala assim, eu olho para a pessoa, vejo aquele tanto de problema, já me dá vontade de falar, cara, se salve, né? Vamos fazer isso. E a gente começou a falar da estratégia carnívora e fazendo churrasco e tal. E ele achou interessante, por quê? Porque carne, teoricamente, é uma coisa que ele gostava. Olha só, no outro dia, Antônio, no outro dia, ele fez igual o Leomar. Ele começou a estratégia carnívora. Ele falou: vou começar a comer só carne. Vou começar a comer só carne. A mulher dele até surpreendeu, porque ele nunca tinha feito dieta nenhuma, sempre cheio ali de problema. Antônio, em 15 dias ele já não tinha mais a desidrose nas mãos e nem a diverticulite. Hoje, 3 meses depois, ele tem 20 quilos a menos, tá bronzeado. E aí, o que eu quero dizer sobre isso? Que os primeiros 15 dias dele, primeira semana, foi muito engraçado, porque ele não conseguiu trabalhar. E a mulher dele, minha amiga Monique, a gente vai fazer uma live ainda, e me ligando, Carla, Léo está na cama, suando frio, tremendo. E aí, Abstinência. e aí, tipo, assim, abstinência de droga. E ele falava isso pra ela: me deixa aqui que eu tô com abstinência de droga. Yep. Olha só a consciência do cara. Passou aquilo, hoje ele é um outro homem. É um novo homem com 20 quilos a menos, sem a diverticulite, sem o problema, né, autoimune. Semana passada eu tava conversando com ela, porque eu fico monitorando, né? E como é que tá? Não sei o quê, como é que vocês estão? Nossa, falou que ele quase não abre exceção, Não que é mais come quando tem refém da fome. comida, né? Não é mais Perdeu refém da comida. Perdeu uma vez, ele mandou um vídeo pra mim que ele conseguindo agachar, Antônio. Tipo assim, Yep. sumiram as dores articulares dele. Olha só Eu que acho que coisa. realmente, se você fizesse um livro, ia ser sensacional. O livro Sim, o livro dos relatos dos seus estudantes sobre vamos falar, dieta não, carnívora ia ser vamos muito legal mesmo, porque fotos de antes e depois, cara, é é, impressionante, é muita coisa, é muita coisa. você comentou, né, que você chega para a pessoa
e já quer falar, ó, vamos ver sua saúde e tal, porque você já consegue ver tudo que tá errado. Eu sempre desafio minha namorada quando a gente tá andando no shopping. Virou normal isso já. Eu falo, Carol, olhe para alguém aí, conte no dedo quantas pessoas não estão inflamadas. Conte no dedo. Você não vai conseguir fazer uma mão, porque você vê a maioria das pessoas hoje em dia andando, tá com a barriguinha para fora, tá acima do peso. Você consegue ver. Algumas pessoas que são adolescentes estão ainda bem, mas só que, como é o exemplo do meu irmão, né? A gente não sabe se eles estão realmente comendo bem ou se eles estão com um corpo legal, se eles estão resistentes à insulina. A gente não sabe daqui a 10 anos como eles vão Eu tenho estar. mania Mas de isso fazer isso, de ficar observando na praia. é impossível. Não tem como. Você sabe que eu estava numa cidade pequena agora, até ontem, né? Que é a cidade onde a família do meu marido tem uma casa. E aí é uma cidade que chama Águas de Santa Bárbara. E é uma cidade que tem 7 mil habitantes. 7 mil. É pecuária, né, agricultura, tal. Uma cidade que tem muitos velhinhos e tal. Cara, a gente olha ao redor e a gente só vê gente com sobrepeso. Yep. Então não é uma questão assim hoje, a pessoa fala assim, eu moro numa cidade de interior, eu como uma dieta esses dias, aí eu critiquei a dieta da roça, né? Que tem Total. um cara aí que propaga aí, que é a comida de verdade. Para mim, comida de verdade é carne. Só Ponto. Não, de ter não tá. suco, só de ter suco já não bateu E certo aquele essa monte de dieta da roça. fruta, e aquele monte de coisa. E aí as pessoas elas têm aquela coisa de que a pessoa mora numa cidade pequena, a pessoa vive numa cidade onde tem bastante horta, onde tem bastante plantação e que a pessoa é saudável. Cara, tem. Eu acho que nessa cidade aí de 7 mil habitantes que a gente estava, tem um monte de padaria, então você vê que a pessoa come pão, bolo, bolacha o dia inteiro, né? Tem um monte de farmácia para o tamanho da cidade. A gente vê o tanto de farmácia. Aí eu vou na farmácia comprar água oxigenada e bicarbonato de sódio, que são as duas únicas coisas que eu compro na farmácia, e eu fico ali um tempo, eu fico ali uns 10 minutos, esperando no caixa, não sei o que. Cara, é tanta história que eu ouço, que eu me seguro, assim, para não pegar as pessoas e falar assim, para com isso, faz isso, pelo amor, porque eu tenho, sabe? Oh, meu Deus. E Quero salvar as pessoas. a, fru- a- você comentou sobre a dieta da roça, a frutose é muito complicado. A frutose, muita gente não gosta de falar sobre, mas é detrimental ao seu corpo. E eu queria comentar, não sei se você conhece o Randall Cycle. Já ouviu falar do Randall Cycle? Não sei, isso eu não Vou lembro. te mandar para você dar uma lida sobre. O Randall Cycle é o seguinte: o nosso corpo, as nossas células entram no Randall Cycle quando a gente está comendo carboidrato e gordura ao mesmo tempo. Então, se a gente não comer gordura, só comer carboidrato, a gente não entra no Randall Cycle. Se a gente comer gordura e não comer carboidrato, a gente também não entra no Randall Cycle. Então, o Randall Cycle só é ativado quando a gente come gordura e carboidrato ao mesmo tempo. E o que é que acontece? Se você tem uma alimentação que é predominantemente carboidrato, a sua célula vai encher de glucose, não vai poder entrar mais glucose e não vai poder entrar mais gordura na célula também. Ou seja, a gordura na célula sai como triglicerídeos para o seu sangue. Estresse oxidative stress. Não sei o nome em português. Se você tem uma alimentação predominante em gordura, mas ainda come carboidrato, sua célula vai encher, a glucose vai bater, não vai conseguir entrar na célula e vai sair na sua corrente sanguínea. Glucose em excesso vai aumentar a sua glucose no sangue e vai fazer mal às suas hemácias e às suas paredes das suas veias, ou seja, pressão alta. E também vai damage your mitochondria, vai fazer ruim a sua mitocôndria também. Ou seja, o que o Randall Cycle quer dizer? O Randall Cycle quer dizer Ai, dieta, me manda que eu quero ver. uma dieta balanceada e não é ideal para você. O Randall Cycle quer dizer isso, mas o Randall Cycle não é uma coisa que vai acontecer agora. É uma coisa que ao longo do tempo você está botando o seu corpo em estresse. E como é que você faz isso? Comendo 6 refeições ao dia,
comendo um prato de feijão, arroz e carne toda hora. Isso não é uma opinião que eu tenho. Eu não estou falando que comer feijão, arroz é errado. Não, eu estou falando que baseado no Randall Cycle, que é um processo que acontece no nosso corpo, nas nossas células, certo? Quando a gente come carboidrato e gordura ao mesmo tempo, está entrando em estado de estresse. Aí você tem essas duas opções, ou só comer gordura, ou só comer carboidrato. Tecnicamente, uma dieta carnívora versus uma dieta vegana. A dieta vegana, se você começar e só comer carboidrato, você vai se sentir bem no começo. Por quê? Porque você vai estar se livrando de todo o resto das coisas que você está comendo, de comida processada, de refrigerante, de açúcar, etc. Mas tem alguns veganos que ainda comem açúcar. Maluquice. Bastante, Mas, enfim, bastante. ao longo do tempo, a dieta vegana não é sustainable. Você não consegue continuar uma dieta vegana a não ser que você queira tomar 1000 suplementos por dia, que nem aquele bilionário que está tomando agora, o Brian Johnson. O cara toma 100 pílulas toda manhã. E como a gente viu no estudo do Maasai contra o Akukuyo não conseguiu chegar aos levels de saúde do Maasai, mesmo tomando vitaminas depois. Não é isso? Agora, no outro lado do espectro, você tem a dieta carnívora, né? Que é essa dieta restritiva, que é essa dieta horrível, que é essa dieta que não dá para fazer a As longo pessoas prazo, sofrem. que as pessoas sofrem demais comendo carne todo dia e sal, meu Deus do céu, e não comendo um pedaço de bolo ou um pedaço de doce de leite no pré-treino, né? Então a gente tem esse outro lado do espectro, e nesse outro lado do espectro, você vai estar numa dieta que você tem todos os nutrientes possíveis, que é boa a longo prazo e que você vai se sentir sensacional. Então, pelo Randall Cycle, a dieta carnívora é a dieta ideal para o ser humano. Tirando tudo que a gente já sabe sobre a evolução humana, né? E eu acho, e falando um pouquinho aí sobre isso, questionando um pouquinho, eu sempre gosto de falar uma coisa, né? A gente pensa é grátis e às vezes a gente não pensa, às vezes a gente está fazendo uma coisa ali repetidamente, igual eu fazia antes, comia aveia todo dia, apesar de não funcionar, mas por que eu fazia isso, né? Por que a gente faz essas coisas? Igual tem muitos médicos aqui no Brasil, principalmente os integrativos, que são bem famosinhos, que hoje eu já consigo filtrar bastante, porque eu seguia todos, fazia o que todos mandavam, e era aquele monte de suplemento, aquela alimentação. Se você precisa, se você tem uma alimentação que é considerada ideal, igual tem um médico aqui, que ele fala da dieta mediterrânea, um médico bem famoso. E aí ele fala sobre a dieta mediterrânea, ele tem até um spa e tal. Que pode ir álcool, diga-se de passagem, né? Hã? Jesus Cristo. Uma dieta que pode álcool já tem que sair da Não, sua lista, né? sim. Dieta mediterrânea, azeitinho, tal, você come uma carninha. Mas, opa, peraí. Se ele prega essa dieta mediterrânea como sendo a perfeita para o ser humano, por que você tem que tomar um monte de suplemento que ele indica? E que ele vende, Esses tempos né? aí ele fez um Provavelmente. vídeo. Esses tempos aí ele fez um vídeo e mostrou a maleta de suplemento dele indo viajar. Você fala assim, gente, mas ele não tem a dieta perfeita? Por que precisa de suplemento? Aí eu volto lá atrás, eu falo, gente, os nossos antepassados, eles iam na farmácia comprar suplemento? Nope. Eles iam mas tinha uma expectativa de vida melhor. Gente, não caiam nessa. Esse lance de expectativa de vida é um lance totalmente aritmético, entendeu? Então não é que a pessoa morria sempre aos 35 anos ou tal, né? Os homens aí das tribos, eles morriam um pouco mais cedo, de repente, porque eles eram caçados, viviam uma vida mais, né? O homem mesmo. Mas, cara, as pessoas caem nessa, e aí você fala, a estratégia carnívora é estrita, né? Porque fala-se muito sobre a cetogênica e tem muito estudo sobre a dieta cetogênica, na remissão de doenças, mas eu acho que a dieta cetogênica é mais do mesmo. Eu vivi isso, não me curou. Eu conseguia me manter bem magra e desnutrida, ok? Comendo os leguminhos ali com baixo índice glicêmico, folha, azeite, 10 voltas de azeite. Hoje eu prefiro comer uma colher de banha, uma colher de manteiga, entendeu? Então, assim, hoje eu já tenho essa consciência. A estratégia carnívora, estrita, você não precisa de suplemento nenhum, porque o seu corpo ele vai absorver tudo, né? E é muito interessante isso, que a nossa célula é uma coisa que quando eu estudei eu fiquei muito impactada, que a nossa célula é totalmente diferente de qualquer suplemento. Quando a proteína entra dentro da gente, a nossa célula reconhece a célula do animal. Então não precisa necessariamente de uma total absorção pelo intestino, por exemplo. Por isso que uma pessoa consegue se recuperar
tão, mesmo com o intestino ferrado, alguma doença, ela consegue se sentir tão melhor em poucos dias comendo sua carne, né? Porque Yeah. o corpo parece que ele puxa tudo, cada, né, pedacinho nosso é proteína, igual eu falo sempre, a gente não é um Tem brócolis, né? A gente que gente, demora um pouquinho mais tempo, porque sim, já foi anos e anos e anos é, inflamando o corpo. Mas, como você falou, tem gente que em 2 semanas já melhora, tem gente que em 3 dias já melhora, tem gente que em um nossa, mês melhora, incrível. então depende muito da pessoa. E você também comentou dos suplementos, a gente não ia para a farmácia antes, mas uma coisa que eu sempre gosto de falar também é que os minerais que eram encontrados na água antes não são encontrados mais na água de hoje, porque a água é passada por um processo de cleaning, de limpagem. Limpagem não é uma palavra, mas que a água é limpada e é tirado os químicos da água, mas também são tirados os minerais. Então, o suplemento que você está falando, basicamente, são esses suplementos mainstream, né, da mídia, Ah, mas os sais minerais, os minerais, talvez possa ser eu necessário falo que a os repor. nossos, eu falo que o nosso suplemento é o sal. Yep. E assim, na dieta carnívora, tudo fica tão minimalista, assim, e eu falo assim, a gente precisa de uma boa carne, a gente precisa de uma tábua, a gente precisa de uma faca, e a gente não precisa de muita coisa, a gente precisa de um bom sal. Então, assim, por exemplo, hoje eu me permito comprar o melhor sal para eu consumir. O Real Sempre. Sal, beleza? Dura pra caramba, R$ 90 o quilo, mas dura pra caramba, já tem mais de mês aí que eu tenho tomando na minha água. Então eu me permito isso. Aí aqui no Brasil a gente tem o sal de Mossoró Smart, que é um dos mais puros hoje aqui, sem antiumectante, sem o Yep. ferroceneto, que também são, mesmo quando o sal é integral, eles usam na indústria para manter mais. Então tem algumas marcas que a gente pode procurar que não tem isso e você pode se permitir. Por quê? Porque você não gasta com um monte de coisa, né? Isso Então se você não está gastando com, olha só, eu tomava todos os suplementos que o doutor LR recomendava, todos os médicos dele, né? Que é assim, basicamente, vitamina A, todas as hidrossolúveis e todas as lipossolúveis. Em potinhos, entende? Yep. Vitamina A, vitamina E, cara, eu tomava coenzima Q10, eu tomava não sei o quê, e cada vez eu descobria um suplemento novo e comprava aquele suplemento novo. Aí um dia meu marido olhou minha bancada assim de suplemento, olhou assim e falou: Nossa, você é bem louca, né? Você acha que você vai viver 300 anos tomando isso aí? E aí, quando ele falou isso, Antônio, foi como se uma pedra tivesse caído na minha cabeça. Eu falei: Será que eu vou ficar a vida inteira tomando isso? Olha só que Como loucura. muita gente fica a vida inteira tomando remédio de pressão, de não sei o quê. E aí foi quando eu Exatamente. comecei a pensar. Eu falei, uau, por que isso? Por que a gente precisa de suplemento? Será que a gente não pode ter uma alimentação adequada? Mas eu não estou tendo uma alimentação adequada? Ops, mas o meu intestino ainda não funciona. O que eu estou fazendo de errado? Aí parece que Deus manda, né? Aí parece que você quase que ajoelha no chão e fala, gente, me dá uma luz, Deus, não sei o que. Ele mandou a estratégia carnívora. Eu falei, opa, mudou a nossa vida. Mudou a nossa vida, sabe? Mudou a minha. E eu tenho certeza que vai mudar a do meu irmão, porque meu irmão tem problema na coluna, ele tem problema no pé que dói, ele Intestino. tem refluxo, ele não consegue acordar cedo às vezes, porque ele dorme muito tarde, não consegue dormir direito. Eu falei, meu irmão, se Quantos anos ele você... tem, Antônio? 21. Eu tenho uma irmã de 25, assim, nesse naipe também. Eu falei, meu irmão, se você fizer a dieta carnívora por um mês e não tiver melhora, você pode me dar um murro na cara. Eu pago o que você quiser para você. O que você quiser para você. Aí ele falou, vou tentar. Aí eu, beleza, ele vai tentar. Eu acho que ele vai começar hoje. Bora ver. Fala para ele participar da turma 10 do Desafio Sem. Se bem que ele tem um professor, né? Eu vou estar aqui do lado dele para tudo que ele precisar Vou, e para todo vou... mundo que precisar também. Pode me fazer pergunta, eu não me importo nem um pouco de responder. Mas Não, entre na a gente, turma, mas entre na turma da Carla, a gente, porque pelo mas que eu você estou sabe vendo que vai ser esse bom. negócio, Antônio, mas você sabe que esse negócio de família é muito engraçado, porque santo de casa não faz milagre. Então, assim, a maioria da minha família não me segue, me acha uma louca, e um tá doente aqui, o outro tá assim, mas os mais importantes ali eu consegui
mudar, que é meu pai e minha mãe, e a minha irmã gêmea. A outra mais nova, eu ainda não consegui, mas com o tempo ela vai e tal. Mas o que eu quero dizer com isso? Que a minha mãe, ela entrou na minha quinta turma. Imagina isso. Eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco. Acho que foi na quinta ou na sexta, não sei. Enfim. E aí ela entrou. Entrou na estratégia carnívora com 90 quilos. Hoje ela tá com quase 70 quilos. Não passa fome, uma disposição. E assim, ela propaga a dieta carnívora. Foi a única coisa que ela fez na vida dela que ela realmente achou legal, que ela não passou fome. E ela abriu umas exceções até no final do ano. E ela falou que ela não engordou nada. E assim, cara, e aí ela me manda os pratos dela, não, tô comendo só carne, e as pessoas acham estranhíssimo. Largou o remédio de pressão, ela e meu pai já. Cara, É. fantástico, Carla, a fantástico. gente está conversando aqui há quase 2 horas, eu nem percebi. Já são quase 10 da manhã, o papo tá sensacional. 10 da manhã para mim, né? Já são quase 11 para você. Então o papo tá sensacional, mas eu acho que já é hora da gente finalizar, porque Senão vai você cair. provavelmente tem coisa para fazer, eu tenho coisa para fazer e vai cair também. Não, Eu vou comprar carne daqui a pouco. Melissa, fruta, verdura, legume não, é carnívoro estrita. Segue o nosso perfil, vê no perfil aqui do Antônio do que ele fala, veja no meu perfil do que eu falo, ok? Não tem nada de fruta, verdura e legume. Quero falar, Antônio, que você está convidadíssimo para fazer uma live comigo, com a Miriam. A gente vai te convidar, ok? Porque a gente quer levar a sua história para o nosso público também, para o nosso perfil, tá? Maravilha. Então, depois a gente vai Fico mais marcar. do que feliz, fico mais do que felizinho. Eu gostei muito do papo, eu acho que o papo fluiu demais. Oi. É, ideias bem legais que a gente conversou aqui. E no final das contas é sempre a mesma coisa. A dieta carnívora é essa dieta de eliminação que você vai estar no estado mais puro possível que você pode estar, que você vai saber entender seu corpo e você vai conseguir também entrar num lugar que muito pouca gente já foi, que é estar nesse estado que você está sabendo ouvir seu corpo e com o tempo você vai estar podendo reintroduzir comidas, se você quiser, ou podendo continuar carnívoro e você vai ver que a maioria dos seus problemas, na verdade, eram relacionados à A gente comida continua. e a gente continua, exatamente. Perfeito. E nós somos poucos, eu sempre falo isso, nós somos poucos, poucos mesmo, porque a gente não tem engajamento, a gente não tem, porque a gente está falando de uma coisa meio que proibida, né, gente? Laticínio também não, Irma. Irma, você está no meu desafio, Irma. Poxa, isso é pergunta, amiga. Vou te mandar uma mensagem daqui a pouco, hein? Ó, beijo, gente. Muito obrigada. Antônio, se você puder me colocar como colaboradora da live, não sei se você Como é que eu colocou. faço isso? Você, na hora de marcar, na hora que você vai compartilhar a live, tem uma parada ali, marcar pessoas. Aí vai aparecer assim, colocar como colaborador. Aí a live vai parar no meu feed também. Aí eu Ah, consigo ok. aceitar o feed. Ok. Se você conseguir, mas depois eu vou baixar ela e vou colocar no meu canal no YouTube também. As duas. Eu não sei se eu fiz isso na primeira vez que caiu, né? Mas eu tento editar, fazer alguma coisa e nessa aqui eu te boto assim como Não, colaborador. não tem problema, mas as duas eu vou colocar depois lá no nosso canal também. E para Fechado. ficar lá, e depois você vai fazer uma com a gente no Qualquer dia nosso canal. a gente marca no WhatsApp, então. Vamos. Gente, Tchau, tchau, obrigada. Carla. Tchau, Obrigada. tchau, gente.